Será que não foi isso também que assustou um pouco o Bento XVI? Não, eu vou ficar com aquilo que ele diz no seu testamento, né? Naquilo que o seu biógrafo relatou. Porque a mudança, Adriano, a igreja ela sempre se defrontou com as mudanças. Ao longo desses 2000 anos, ninguém entende melhor de mudança do que a igreja, porque ela esteve presente em todas as grandes mudanças da humanidade. Em algumas delas houve um choque, em outras não. O caso do Bento XVI, do Joseph Ratzinger, é muito mais uma questão de consciência. Ele, como o Isaías falava, ele teve uma convicção, depois de um bom exame de consciência, diga-se de passagem, de que ele não teria mais condições de dar à igreja aquilo que a igreja precisava, no seu governo pastoral, na sua condução enquanto chefe, não só como bispo de Roma, mas chefe da igreja no mundo inteiro. Então, a saúde dele realmente ficou muito frágil depois de uma viagem, se eu não estiver enganado, a Cuba. Ali ele começa a fazer uma reflexão, ele vê que o cansaço extremo, porque quase 8 anos de pontificado, ele visitou 24 países, né? Ele sente a partir dali uma dificuldade muito grande de dar ao ministério petrino, ao ministério de Papa, aquilo que o ministério precisava. Talvez, se... Dizem até que João Paulo II e Paulo VI chegaram a cogitar a renúncia enquanto estavam doentes. Porque esse ato da renúncia ele é previsto no Código de Direito Canônico, né? Então não é uma coisa que nasceu com ele. Mas, sem dúvida nenhuma, a dificuldade de dar à igreja com a energia que precisa, com a força e com o vigor, que ele julgou que não tinha mais. Claro que eu acredito que os escândalos devam ter sugado força, porque a gente quando passa por uma situação assim, a gente fica muito debilitado. Então você imagina, você está diante de uma organização que depende da sua condução, era o caso dele. O escândalo do Banco do Vaticano, ele reagiu com vigor. O escândalo da pedofilia, é ele quem vai mudar, inclusive, um dos parágrafos importantes do direito canônico em relação à condução dos padres que fossem julgados culpados do crime de pedofilia. Então, sempre existiu uma reação por parte do Papa Bento XVI, mas um homem com 78 anos, pouca gente sabe, que já assumiu o ministério de Papa cego de um olho, se não me engano, do olho esquerdo, perdendo a audição de um ouvido, ele chegou ao fim da vida agora praticamente cego dos 2 olhos, né? Então, eu acredito que tenha sido isso. Com relação às mudanças, a igreja ela sempre responde, Adriano, e isso eu posso te dar esse testemunho. De maneira diferente dos irmãos evangélicos, sobretudo nos Estados Unidos, porque a gente tem que analisar o evangelismo do século XX, sobretudo com a contribuição dos americanos. Lá existe uma vocação à comunicação. Então, é lá que você tinha, quando eu era criança, eu me lembro do programa do Jim Swaggart, passava de manhã, né? Salve aí, Marcão. Estou ficando 40, vou fazer 50 logo. Então, eles têm isso, eles sempre dependeram muito disso, porque a igreja, Adriano, ela nunca dependeu disso, porque ela tem aquilo que ela entende que é o fundamental, ela tem a palavra de Deus para dar à humanidade, ela é sacramento de Cristo para a humanidade, e ela tem que comunicar este palavra viva, este verbo divino, no tempo que ela estiver encarnada. Então, hoje, por exemplo, existem muitas rádios católicas, muitas TVs católicas, eu mesmo tenho 2 programas, uma web rádio católica, a web rádio Javenice. Recentemente nós tivemos a morte do Padre Jonas, na Canção Nova, né? Então, a igreja ela responde, mas como você mesmo disse, é uma senhora de 2000 anos, então ela vai respondendo com o tempo e dentro da cultura que ela está. Perfeito. Entendeu?